Olá, seja bem-vindo ao EduCast, um podcast idealizado com o objetivo de apresentar conteúdos relacionados à gestão de projetos. Esse podcast foi idealizado pelo LARC, Laboratório de Arquiteturas e Redes de Computadores da USP, e será apresentado pelo Eduardo Teruya e por mim, Rosângela Marquezon. Esperamos que você goste do conteúdo. Um abraço. Olá, Edu, tudo bem com você? Tudo bem, Rosângela? Tudo jóia. Hoje estamos aqui para mais um episódio do EduCast e hoje o tópico é bem importante também, né? Na questão de gestão de projetos. Você selecionou aqui um caso, um tópico importante para falarmos, que é em relação ao triângulo de ferro. Não sei se todos conhecem, né? Esse termo, você até mencionou que existem outras nomenclaturas para ele também. O que você nos diz sobre o triângulo de ferro? Esse nome até é um nome que assim eu não costumo usar muito, mas a ideia acho que é boa, né? Você tem um triângulo e esse triângulo é formado por justamente três dimensões que nós devemos nos preocupar no projeto, né? Que é justamente o escopo, o custo e o prazo, né? Então, a ideia é que se você mexer em alguma dessas dimensões, você vai afetar as outras duas. E isso é verdade, né, obviamente. Então, se você mexe em escopo, você afeta custo e prazo, e vice-versa, né? Enfim, existe uma interdependência aí entre essas arestas, né, desse triângulo. Então, é um modelo bastante clássico, né? Importante, eu acho que até de ter em mente, mas hoje em dia existem várias críticas em relação a talvez achar que isso é muito simples, né? É muito simplista. Achar que o projeto Entendi. vai começar, você vai gerenciar projetos se você souber isso. Mas, particularmente, o primeiro contato que eu tive com gestão de projetos na minha carreira foi por esse chamado triângulo de ferro. Quando alguém um dia me explicou, eu não sabia basicamente nada de gestão de projetos, e aí, primeira vez que a pessoa me explicou isso, eu falei, nossa, isso faz todo sentido, né? Ter que se preocupar com essas três dimensões, que são dimensões muito relevantes, né? Obviamente, se a gente vai aí se aprofundar, né? Você tem outras áreas de conhecimento, segundo o PMBOK, segundo outras instituições, né? Então, por aí a gente pode falar de qualidade, pode falar de comunicação, de subcontratação, como a gente já falou, né? Gestão de Sim. contratos. Já falamos aí de outras dimensões importantes de gestão de projetos, mas essas três, né? Então, escopo, custo e prazo, eles são os clássicos e eu diria que para quem está começando é um bom pontapé inicial. Porque daí você Entendi. evolui, né? O que você não pode é ficar parado no triângulo, sabe? Entendi. É como se fosse a base para se atuar nas outras dimensões também. Exato. Você havia comentado que existem outros nomes além do triângulo de Uhum. ferro. Você poderia falar quais são esses nomes, só Uhum. para talvez a gente já conheça, né, mas de forma diferente. É, é. Bom, em inglês, né, o pessoal chama de triple constraint, né, ou seja, aquela um constraint, né, uma restrição aí, né, que ela é formada por essas três dimensões, né. E também você tem um nome que é muito conhecido, é o trinômio sagrado da gestão de projetos, né? É o nome mais pomposo. Uau. É, Sim. curioso isso. Porque quando se chama de triângulo de ferro, dá a impressão que é uma coisa muito rígida, né? E a ideia, eu diria que até pelo contrário, né? A ideia do triângulo é um triângulo bem elástico, assim, que se ajusta o tempo todo. Então, quando você vai trabalhar no projeto, obviamente você tem lá o escopo do projeto, que é o que você tem que fazer, o que o projeto cobre, né? E você vai falar, olha, nós vamos fazer isso, atividade A, B e C. Atividade D,
E e F nós não faremos, né? Não faz parte do escopo do projeto, né? Então, é tão importante quanto você falar o que você vai fazer, muitas vezes é importante você deixar claro o que você não vai fazer, né? E pode Sim. ficar na cabeça das pessoas ali e falar assim, ah, mas está implícito, não pode deixar nada implícito. Então você tem que falar exatamente o que você vai fazer e principalmente o que você não vai fazer. Eu gosto muito de escrever isso em propostas, né, de projetos. Eu falo, olha, esse projeto abrange o desenvolvimento de um sistema com essas características, não abrange instalação do servidor, não abrange instalações físicas de ar-condicionado, de data center, não abrange a parte de comunicações, de infraestrutura de internet, né? Parece meio óbvio, mas você pode ser processado depois, não ter Sim. como se defender, É né? assim que Ou você se não, deixa explícito, né? exato, exato. Ou se não falar qual é o tempo, né, de garantia que vai ter. Então, essas questões, elas são muito importantes. Então, isso delimita o escopo de um projeto, de uma atuação. Então, muito importante você deixar, primeiro você entender qual é o escopo, negociar isso com a parte contratante, né, para ver se a parte contratante está satisfeita ou não. Então, obviamente, a gente está falando aí, pelo meu discurso, né, já de algo muito mais preditivo, né, como a gente falou em episódios anteriores, algo muito mais voltado para uma metodologia tradicional, um pouco, talvez, né, um pouco distante aí do ágil, né, que as coisas vão se adaptando, mas obviamente o trinômio, você consegue enxergar isso mesmo em metodologia ágil, né? É que a diferença é que você vai aplicar isso durante um sprint, né? Então, Entendi. você não tem Traz essa essa dimensão do projeto. flexibilidade maior, né? Exato. Então, você precisa se preocupar com isso, com o escopo. Uma vez que você define o escopo, você tem como fazer estimativas, né? Porque você tem que pegar o escopo que você vai fazer, transformar aquilo, né? Vou fazer um sistema de pagamentos. Tá, então o que consiste o sistema de pagamentos? Sabe? Você tem que consultar quanto você tem de saldo, quanto que você tem efetivamente, né, para fazer crédito e débito, por exemplo, né? Essas Sim. operações, elas têm que estar discriminadas em atividades. Então, existe uma atividade que fala, olha, vou fazer uma rotina de crédito, uma rotina de débito, uma rotina de consulta de saldo, né? Por exemplo, uma rotina de captura de transação para cartões, alguma coisa desse tipo. Então, você precisa ter clara essas atividades, e uma vez que você consegue falar assim, olha, eu acho que eu cheguei na unidade, né, atômica de cada uma dessas atividades, então você conseguiu destrinchar esse escopo. Isso é muito importante para você ter visibilidade, e aí você consegue já fazer estimativas de, então tá, eu vou alocar pessoas para fazer esse projeto. Quantas pessoas eu preciso? Depende também do prazo que eu tenho, né? O prazo sempre costuma ser fixo. Então eu Aí tem tenho que essa. trabalhar os dois juntos, né? Exato. Então você percebe que nesse triângulo que eu falei, uma das arestas já está definida. Geralmente, né, o prazo vem definido, aí você tem que trabalhar aqui escopo e custo, né, para você Entendi. poder se adequar. Então eu acho que isso é muito interessante, porque a gente acaba trabalhando mentalmente com esse modelo, apesar dele ser restrito, porque tem outras, muitas variáveis, né? A gente já falou disso, né? Se o projeto fosse só essas três, estaria ótimo, né? É, Mas o que eu vejo de grande valor de atenção que a gente tem que ter é que esse trinômio, ele de fato ele representa um modelo mental que vai fazer com que você se preocupe o tempo todo, né, com essa questão de, olha, se eu mexer no escopo, já vai aumentar meu custo, meu prazo vai aumentar. Se eu mexer no sentido de aumentar, né, o escopo. Então, existe um reflexo já nessas dimensões. E é claro que eu vou ter que gerenciar outras dimensões do projeto, mas só essas três aí já. O que é mais corriqueiro acontecer, né?
inclusive em muitos projetos ágeis, olha, mexeu no escopo, pronto, já afetou a questão de custo, questão de prazo, será que vai caber no sprint, não vai? Né? Existem imprevistos, né? Então, eu enxergo, sim, uma validade desse modelo, porém, ele não é suficiente. Né? Entendi. Você não pode ficar restrito a sempre pensar somente nesses 3 fatores. Até Não. porque também, conforme você foi falando, eu entendi que as outras dimensões que estão inseridas na gestão, elas de alguma maneira impactam uma dessas 3, né? Uhum. Uhum. Por isso a importância de você também ter elas ali em mente. Uhum. Exatamente. No fundo, com o passar do tempo, né, esse modelo clássico, que é esse triângulo, ele foi até alguma parte da literatura vocês podem encontrar por aí, né, um quadrado em que a gente tem a inserção de mais uma dimensão, que é justamente a qualidade. Né? Então esse modelo também ele foi, digamos assim, muito usado. Né? Então a partir do momento que você mexe ali nessas demais dimensões, você acaba afetando também a qualidade. Claro que com o passar do tempo também o pessoal começou a falar, não, mas aí a qualidade não dá para você negociar, né? Você não pode falar, olha, eu vou entregar uma coisa com defeitos, porque saiu Porque o mais prazo barato. está curto. Exato, porque o prazo está curto, né? Então a mentalidade moderna hoje não é aceitável que tenha defeitos, certo? Então, obviamente, nós não temos a ilusão daquela questão de zero defeitos, né? O zero defeitos é algo que se persegue quando a gente fala de qualidade, né? Em alguns modelos de qualidade, alguns métodos, né, de implementação de qualidade, em alguns sistemas da qualidade, existe lá o zero defeitos. Muito aplicado em manufatura, né? Sim. Enfim, fabricação aí de automóveis, de peças, né? Então a gente não tem essa ilusão que vai ter zero defeitos, mas não dá para ter um monte de defeitos, né? Então, tem que ter minimamente esse exemplo que eu dei, esse sistema de pagamentos, ele tem que funcionar e de forma confiável. Obviamente, pode ser que dê um problema ou outro numa situação muito específica, né? Tem que atender todos os requisitos. Né? Exato. Então, eu vejo que essa é uma questão muito fundamental hoje. A outra questão fundamental no mundo moderno, se a gente fosse atentar ainda para essa questão desse triângulo de ferro, é que como a qualidade ela não é negociável, né, então a gente não tem muito o que discutir sobre isso. Agora, no escopo, geralmente as pessoas, quando a gente fala de sistema, elas têm a tendência só a considerar aquilo que é funcional, né? Ou seja, os requisitos funcionais. Então, vai ter que fazer A, B e C. Tá? E você coloca tudo isso dentro lá da sua lista de atividades. Só que tem requisitos que são extremamente importantes, que são os não funcionais. Né? Qual é o tempo de resposta que tem que ter? Pode esperar o dia inteiro? Não, não pode. Tá, se não pode, então qual é o máximo tempo que o usuário pode esperar para ter um retorno? Né? Então, esses tempos de resposta, questão de segurança, né? Você não pode abrir mão disso hoje em dia, ainda mais com esses ataques tipo ransomware, né? que vai lá, criptografa a base de dados. Né? Então, não dá para brincar com isso. Você tem requisitos importantes como o desempenho, certo? Isso já afeta a arquitetura. Então, se você tem um requisito muito forte de desempenho, ou seja, tem que atender muitas conexões ao mesmo tempo, num servidor web, qualquer coisa assim, isso já afeta a forma como você constrói. Né? Então, não dá para você pensar nisso depois. Podemos dizer que isso altera o escopo? Com certeza, porque isso vão ser horas que a equipe vai ter que se debruçar sobre aquele problema, sobre aquele requisito, e isso vai afetar
obviamente, até a negociação que se tem com o cliente, se for na base de sprint, se for na base preditiva, né, fazer todo o projeto primeiro, depois executar, seja em qual metodologia for, essa discussão ela é muito necessária, né? Então, o que nós temos visto hoje em dia é um início de uma preocupação com isso, né? As grandes empresas já estão preocupadas há muito tempo, mas eu digo assim, de forma geral, o mercado começou a atentar para isso, acordar um pouco para isso agora. Por quê? Não porque haja aí, né, uma sensibilização universal, mas porque isso começou a custar muito para o bolso, porque é muito retrabalho que se Entendi. tem, né? Então, não dá, por exemplo, para você construir rapidamente ali em um sprint, vamos usar o modelo ágil, né, o método ágil, você faz ali rapidamente uma funcionalidade, mas não existe uma consideração em relação a esse requisito de desempenho, de volumes. Então, hoje em dia, os sistemas, normalmente, eles têm que atender aí uma quantidade muito grande de usuários, né? Se faz A isso maioria, de sim. forma, né, corriqueiro, isso hoje em dia. Então, não dá mais para você abrir mão disso. É claro que você tem vários frameworks surgindo para tentar suprir isso, e óbvio, né, que as equipes já estão aderindo a isso, já usando esses frameworks que direcionam e dão uma certa segurança, principalmente para essa questão de requisitos não funcionais, né? E aí fica só a questão da funcionalidade a ser implementada. Mas é algo que, se você não se atenta, né, nem ir atrás do framework certo você vai, né? Pois é. Então, Aí torna ainda mais desafiador atender exato, nesses exato. requisitos. Então, Mas pelo que é, você está mencionando, o escopo me parece ser crucial, né? Você ter ele muito bem definido para conseguir atender também corretamente a questão de custo e prazo. sim, sim. E você observa que tudo tem são trade-offs, né? É, a gente gosta de usar essa expressão, né? Trade-off, ou seja, são Uhum. escolhas. Você tem que escolher o que você vai trocar um pelo outro. Vamos imaginar aí que, se eu contratar um profissional mais experiente, o custo dele vai ser maior, obviamente. Só que a produtividade dele pode compensar e pode até me dar uma vantagem em termos de entrega, né, de prazo, dentro daquele mesmo escopo. Ou eu poderia contratar um recurso mais barato, né, só que ele não teria essa experiência, então ele teria que apanhar um pouco, aprender algumas coisas, né, Sim, e demoraria mais, e talvez eu não, assim, isso faria com que eu entregasse ou em cima do prazo, corresse o risco de avançar no prazo, né? Então você percebe que aí eu já usei a palavra risco. Então é algo que eu já vou ter que ficar esperto, né? Então você já percebe que essas dimensões aí só de escopo, prazo e custo já não são suficientes, porque eu acabei de entendi. inserir uma Uma questão outra. fundamental, que é o risco. Então, puxa, então se eu quero reduzir meu risco, então é melhor pagar mais caro. Tá, mas isso tem um limite também. Mas isso, se você não colocar alguém experiente, você corre o risco de ter a qualidade comprometida. E aí isso significa retrabalho. Retrabalho pode significar também você não mexeu no escopo, né, mas você gasta mais horas e, consequentemente, você pode estourar o prazo. Então, Nossa, não é uma decisão fácil, né? Para se não é, tomar. não é, É uma não é. equação É uma complicada. equação complicada. Então, precisa se pensar nisso. Mas eu vejo que essa é a grande. Quando falo de gestão de projetos, eu gosto de gestão de projetos por conta desse desafio. Sabe, mexer nessa equação. A gente está falando aqui de trinômio, né? Porque você tem, enfim, só três termos, mas no fundo é um polinômio, né? Você tem várias Tô dimensões. percebendo isso, É um sim. polinômio. E aí, como é que você resolve um polinômio, né? Matematicamente, você vê lá que você tem que ter equações, né? Sim. Certo? Pois é. Então, você tem muitas variáveis, você tem que ter mais equações para você poder resolver esse polinômio. E então você precisa ter
esse jogo de cintura, precisa ter esses recursos na manga, precisa já mais ou menos estar com muita coisa equacionada, assim, pelo menos dentro de casa, que quer dizer, sabe? Você conhece melhor a sua equipe, você sabe do que ela é capaz, do que não é, onde estão os pontos fracos, né? E aí você consegue atender melhor aí, né, o seu cliente. Imagino também avaliar em qual cenário o seu risco vai ser menor, né? Por exemplo, para tomar decisão, você mencionou, né? Preciso contratar uma pessoa mais experiente ou não, né? Uhum, uhum, exato. Interessante. Então, às vezes vale a pena você contratar alguém experiente para desenvolver aquilo que é mais crítico. Porque se você imaginar que tudo você precisa vamos supor, você vai fazer o projeto do início ao fim com essa equipe super experiente, ela vai custar muito caro, né? Isso vai Sim. comprometer, se for uma empresa privada, compromete aí margens de lucro, enfim, reserva de emergência, contingência, né, que se tem em todo projeto, que é aquela reservinha, né, para justamente esses imprevistos, Sim. aquela gordurinha. Então, se você optar por fazer isso, você vai comprometer essa reserva. Agora, será que não é interessante, portanto, que você pegue esse profissional super especializado, super experiente e faça ele desenvolver aquilo que é mais crítico, que é o coração, talvez, do sistema, que é o coração do projeto, e aí a periferia você pode delegar para alguém que não precisa ser tão experiente, tão caro também, né? Então, esse jogo com os recursos, ele é muito importante. Saber praticamente um jogo de xadrez, né? Você precisa saber movimentar as peças, né? Então você tem Pois lá, é. você tem o peão, né? Sem nenhum Sim. demérito aí, né? Eu sei que o pessoal usa esse termo pejorativamente, né? Principalmente o pessoal de chão de fábrica fala assim, o peão aqui, né? Parece que é aquele peão de obra, né? Mas você tem lá a É uma pessoa que tem parte menos. envolvida, né? Exato, é uma Vamos parte dizer envolvida assim. importante, certo? Sim. Mesmo no jogo de xadrez, você tem lá o peão e você precisa mover uma peça importante para você conseguir chegar no objetivo que é vencer o jogo. Então você tem as peças lá, cavalo, torre, né, que tem maior capacitação. Então você precisa saber usar isso durante o jogo, sabe? Então eu gosto dessa metáfora com o jogo de xadrez. Eu gosto da metáfora também com como se fosse um técnico de time de futebol, que você tem que montar o time para poder vencer o campeonato. E você tem lá, então, portanto, Sim. você tem que ir, né, movendo as peças de uma forma que consiga encaixar isso ao longo de uma estratégia. Então, é preciso ter uma estratégia. Né? Então, a combinação, na minha visão, a combinação desses perfis diferentes, de uma forma adequada, é o que faz com que o projeto tenha sucesso. Né? Show. E você falando também, eu vejo o quanto a experiência agrega, então, né? Nesse ponto de experiência de você conhecer melhor a sua equipe, conhecer o cliente, né? Que está sendo Uhum. fazendo o contrato, Uhum. quanto isso auxilia, né, na definição dessa equação. Muito, muito. Tem uma frase do Sun Tzu, né? Da arte da guerra, Sim. que eu gosto, que é assim, se você se você não conhecer nem você e nem o seu inimigo, você vai perder sempre. Muito Então, bom. então, se você não sabe dentro de casa como é que você está estruturado, né, quais são as peças que você tem disponível, quais são os pontos fortes e fracos, e você vai enfrentar um desafio, um cliente, lá, com certeza aquilo vai dar problema. Né? E o que você tem que fazer? Então não vamos aceitar esse projeto? Não. Pode aceitar? Pode. De repente eu sou um gerente de projeto, fui contratado agora, estou chegando agora, não conheço. O que eu vou fazer? Ou eu tento me adequar lá rapidamente, conhecer, para poder fazer o planejamento do projeto, aceitar o desafio, ou senão aquilo já me incorre num alto risco, né? Então eu coloco Entendi. isso para alta gestão. Falo, olha, então, esse projeto aqui é de alto risco. E deixo o pessoal
decidir se vai fazer ou não. Olha, estou chegando aqui, eu não tenho certeza se esse pessoal vai fazer isso aqui do jeito que está dito aqui, hein, né? Então, Sim. é até Ter para a gente tomar consciência disso, decisão, né? ter Sim, consciência, né? Então, perfeito. importante ter essas sacadas, né? E agora, em relação, por exemplo, a um estudante que está começando a conhecer mais e aprender sobre gestão de projetos, você diria que essas três dimensões seriam um caminho inicial para Ah, ele com estudar certeza. sobre? Entendi. Com certeza. Até porque faz parte da história. A gente aprende as coisas também com os erros dos outros. Se não tivesse sido praticado durante tanto tempo, né, esse trinômio, e visto que, em alguns casos, ele não consegue representar os casos da realidade, a gente não saberia que ele tem problemas, né? Mas, assim, do ponto de vista muito frio, assim, eu acho que é um início importante até para saber, olha, foi assim que começou, né? Você pode continuar usando isso? Pode, mas não deve, como eu comecei falando, não deve ficar restrito a esse modelo, né? Então, falar assim, não, o resto esquece, o importante é isso. Não, isso não é Já é realista, sabido, sim. já é sabido. Mas, Uhum. para quem não sabe nada, zero, e quer começar a ter alguma relação com gestão de projetos, e eu digo isso, por exemplo, da sua vida mesmo, né? Você vai fazer uma viagem. Ora, a gente já falou sobre esse exemplo de fazer viagens que são um projeto. Sim, Então, será que você não pode começar mapeando essa sua viagem em termos do escopo da sua viagem? Ah, você vai viajar, tá? O que que você vai fazer na viagem? Vai conhecer pontos turísticos, para que lugar que você vai? Então tem o preço da passagem, tem o período da viagem, tem lá as atrações, o que que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, as experiências que você quer vivenciar, né? Então tudo isso é o escopo. Isso tem um custo e você tem um prazo para você fazer essa viagem. Então não adianta você querer ver tudo em Paris, que você não vai conseguir durante uma semana, impossível, né? Aí o que vai exato. ficar comprometido? Cara, vai ficar comprometido o escopo, né? Então porque o prazo já está restrito, certo? Já é Já foi uma estabelecido, né? limitação, Uhum. né? Então não dá para você fugir disso, tá? Em uma semana o que que eu consigo ver? Ah, eu vou ver só os pontos turísticos principais. Pronto, já começou a afetar o escopo. Obviamente, provavelmente você vai ter um custo que você vai estimar, falar assim, ah, nesse prazo que eu só posso gastar, né, 2.000 euros, sabe? três Sim, mil euros, né? Ou na viagem toda ali, 5.000 euros, quando tiver muito, assim, né? Ah, não dá, tem passagem, hospedagem, as atrações, né? Comer durante uma semana, café da manhã, almoço, jantar, quanto que vai gastar, sabe? Então, você percebe que você vai ajustando e de partida parece já ajudar muito, né? com certeza. Sim. Então, Eu acho super legal isso, né? Que quando a gente fala de gestão de projetos, a gente pensa mais no lado empresarial e não, né? Podemos é, aplicar isso de fato para a vida, para planejar um sim, jantar, para exato, diversos pontos, sim. exato. Você pode chegar e falar assim, não, eu vou fazer aqui os super pratos, né? Ah, tá. Então, qual é o custo que você está disposto? Não, o céu é o limite, né? Vou comprar aqui, né? Vinhos super caros, né? Obviamente importados, uh, ingredientes de primeira qualidade, aqueles de restaurante, né? Então, quer dizer, tudo isso já vai começar a afetar aí, né? Então, o equilíbrio dessas três dimensões ela é importante para você ter um sucesso, né? Não Sim, adianta nada você, eu vou preparar o jantar, mas aí você demora tanto que o convidado já chegou, todo mundo já conversou durante 2 horas e o negócio não sai. pois é. Entendeu? Então, Pode ter tido, mesmo que você tenha um valor razoável para ter gastado, né, nesse jantar, é, afetou uma dimensão, então não teve exato. sucesso, né? Sim. Não teve, exato. Pode ser tudo ali, né, de super qualidade, conseguiu executar com aquela qualidade de restaurante, né, é, lá 5 estrelas, mas quando você vai efetivamente ver o timing, já não deu, já
já fracassou nisso, ou seja, o timing ele já era um requisito, provavelmente, já era algo do Sim, escopo, né? Ó, precisa terminar tal horário. Então, por isso que é muito importante você delimitar essas coisas no escopo, ter claro é isso, né? Olha, que nós vamos entregar quando, né? Tá, é aqui. Então, se é aqui, por isso que quanto melhor a ideia do escopo e você negocia e discute com o pessoal que vai viajar contigo, vai fazer o jantar com você, né? Nesses sim, exemplos mais corriqueiros, isso é de extrema importância, porque você, no final das contas, tem uma coisa importante que você faz, que você está fazendo uma gestão da expectativa, que é show. outra dimensão, certo? Ali São é inúmeros. o que o PMBOK chama lá de gestão de stakeholders, né? Ou os envolvidos, ou aqueles que são afetados pelo projeto. Então, como é que você faz essa gestão? Olha, você tem que manter o povo lá, né? Você vai viajar, você vai viajar a Rosângela com seu marido, você precisa estar mais ou menos ali. Se você que planejou a viagem, você precisa ter comunicado isso. Porque senão ele pode estar achando que vai para um lugar que vai ver tantas coisas e, olha, não vai conseguir, né? Às vezes a pessoa tem uma Sim, expectativa muito além, né? Então precisa novamente comunicar, então precisa ter uma boa comunicação, né? show. Falar para o stakeholder, né, qual é a expectativa e setar a expectativa do que ele espera com aquilo que é possível dentro dessas limitações, né, que você tem aí que você está administrando. E aí você vai ver, né? Fala assim, ó, você está disposto a gastar mais? Tá, então você quer ver mesmo isso? Vai gastar mais, tudo bem? Tá bom. Tá, então beleza. Então só setando a expectativa, né? Show. Nossa, muito legal. Já, só com esses exemplos já deu para a gente ver o quantas outras dimensões derivam, né, desses É, três. Eu exato. acho interessante também você trazer esse pensamento, porque vai criando essa cultura, né? Mesmo você não atuando diretamente na gestão de um projeto empresarial, né? Você, em ações corriqueiras, você já ir pensando, por exemplo, olha, o impacto que trouxe foi relacionado ao tempo, foi relacionado ao escopo. Isso Uhum. vai te condicionando, né, a ter essa É, gestão. Gostei é, bastante. é. Eu assim, gosto muito de. Tem algumas frases que você vai guardando assim ao longo da sua carreira, sabe? Que nem esse daí eu falei do Sun Tzu, e hoje eu vou lançar mais uma aqui. Quem trabalha com principalmente metodologias e tudo, talvez já tenha ouvido, né? Tem um sujeito chamado George Box, ele tem uma frase que é relativamente conhecida nessa área de metodologia, para quem trabalha com modelos, né? Ele falou assim que all models are wrong, some are useful, né? Ou seja, todos os modelos estão errados, alguns são úteis. Então ele é interessante porque Muito bom. ele chega e fala isso, assim, não que não sejam, você não possa usá-los, né? Então, por exemplo, esse do triângulo de ferro é um modelo útil. Ah, ele está errado? Ah, se você quiser seguir a risca para um projeto, realmente não vai dar. Tem outras, né, como a gente falou, dimensões a serem consideradas. Mas você Sim, não precisa também descartar tudo, sabe? Então, quando os modelos todos perfeito. estão errados, você adapta, você usa o que é um modelo? É uma representação da realidade, né? Então, eles nunca vão ser perfeitos. Não adianta você querer representar a realidade com todos os seus detalhes em algo muito simples, né? Ou simplista. Mas eles ajudam. Sim. Sem Então, eles, alguns você ajudam. fica sem ter essa base, né? É, Sem é, nenhum controle. exato, Eles exato. servem para orientar, né? De certa É, forma. é. Então, eu gosto dessa frase também, e isso me ajudou muito, principalmente em metodologia, né? Quando falava assim, olha, esse modelo aqui, super complexo, super, né? Não, todos os modelos estão errados. Em alguma coisa aí não vai dar certo, né? Mas, ó, alguns são úteis, então absorve ali o que é bom, né? Retenha o que é bom e, E e, tem o e pensamento segue em crítico, frente. né? Tem que ter pensamento crítico e não achar que, assim, sabe, vamos seguir à risca esse modelo. Não, critica,
tem aí uma caixa de ferramentas, né, assim, em termos de recursos que você tem de conhecimento para você poder adaptar, para você poder juntar uma coisa com a outra, ter criatividade, ter ajuda de pessoas, né, abrir o problema para um fórum maior, né, isso ajuda muito sempre, né? Sim, perfeito. Mais um pensamento aí para levarmos aí de hoje. É isso aí. E tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Embora acho que você concluiu bem com essa última frase, Uhum. mas talvez tenha algo mais aí que gostaria de falar. Eu acho que a gente tem que manter uma certa humildade, sabe? Porque quando a gente fala assim, não, esse modelo aí, mas isso é ultrapassado, né? Não, você tem que aprender com aquilo. E depois você pode falar, puxa, mas isso aqui hoje não reflete a realidade. Ah, mas lá atrás serviu, porque foi o início. Se não tivesse tido esse modelo, nós não teríamos o que nós temos hoje, né? Então, nós Sim, precisamos valorizar isso também, mesmo aquilo que foi errado, você precisa aprender com isso. Então, minha dica final é: seja humilde, aprenda com os acertos e erros do pessoal lá do início, lá do passado, né? Faça essa caminhada e use isso ainda. Eu acho que, como eu disse, até hoje eu uso, né? Mesmo em projetos e na vida, então, corriqueira, muito, como a gente falou aqui. pois é, perfeito. Até porque o que é considerado hoje inovador, daqui a alguns anos, vai ser É, ultrapassado também, né? E a gente está vendo que exatamente, é útil. exatamente, exatamente. Perfeito. Excelente, Edu. Super obrigada aí pelos ensinamentos. Achei que foi enriquecedor. Muito bom, fico feliz com isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.